de ajustes, de produtos que eu vou estar embarcando naquela solução. O ambiente tem que ser muito bem enxergado qual a necessidade dele, e por final o tipo de instalação também vai me trazer maior ou menor benefício. Tá? Então tudo isso são as chaves para a gente obter êxito aí na escolha de uma solução adequada. Para cada ambiente, então, a gente vai ter algumas escolhas. Bom, primeiramente a gente tem as tecnologias que hoje são usadas para estar detectando a presença ou ausência de pessoas. Então a gente tem a tecnologia de infravermelho, a tecnologia ultrassônica, e alguns sensores são embarcados com as duas tecnologias, ao mesmo tempo ultrassom e ao mesmo tempo infravermelho, porque vai haver ambientes que vão demandar eu fazer escolhas condicionais com as duas coisas, ou uma coisa e outra. Então é isso que por vezes é necessário, e a gente também vai ter o esquema de sensores dual. O que a tecnologia infravermelha faz? Como que ela consegue detectar a presença das pessoas? Eu tenho o PIR, né, Passive Infrared, ele é um sensor que lê, ele apenas recebe, né, aquilo que foi emitido por uma pessoa, ou mesmo um mamífero ou uma ave, que são os que possuem essa característica de, para manter a temperatura do corpo, gerar calor. Então, nesse momento, ele está irradiando infrared. Mas não é só isso que pode e tem potencial de infravermelho, de emitir infravermelho. Então, se eu tenho também um carro com motor acionado, e se eu passar por perto de um sensor, ele também vai detectar. Então, a tecnologia infravermelho, ela pega e sente essa irradiação. Quando eu vou para a tecnologia ultrassônica, eu já tenho um mecanismo de emitir uma onda de frequência em ultrassom, e eu tenho um receptor no mesmo sensor, um ou mais sensores, que vão estar recebendo essa emissão em ultrassom. E por diferença, por efeito Doppler, né, por exemplo, se o objeto está se afastando ou se está se aproximando, ele consegue estar interpretando essa movimentação. Quando eu enxergo o corpo por infravermelho, eu preciso ter movimentações que sejam bem significativas. Quando eu vou para o ultrassom, eu já posso ter movimentações muito mais sutis. Uma pessoa digitando, uma pessoa trabalhando no escritório, requer um sensor ultrassônico. Uma pessoa passando por um corredor, uma pessoa que está trabalhando com um movimento um pouquinho mais pronunciado, já consigo usar a tecnologia infravermelha. Em alguns ambientes, eu vou ter que usar uma tecnologia dual, que é o quê? A presença do receptor infravermelho, a presença do emissor de ultrassom e do receptor de ultrassom, para eu conseguir ter uma área monitorada pelas duas tecnologias ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer a escolha depois na parametrização do que eu quero que ocorra na hora que a pessoa chegue, na hora que a pessoa fica no local e na hora que a pessoa se ausenta. Então, combinando esses três formatos de sensor aí, exclusivamente infravermelho, exclusivamente ultrassônico, ou com ambos, né, que é a tecnologia dual, eu consigo atender praticamente todas as situações. Então, lá no infravermelho, o que está acontecendo? A pessoa está emitindo ali infravermelho. Então, ela consegue ser captada pelo sensor, e o que vai sensibilizar o acionamento do sensor não é simplesmente a pessoa estar no ambiente, e sim a pessoa movimentar. A pessoa tem que estar interagindo com aquilo que o sensor enxerga, que é uma zona de faixas de infravermelho, e nessa transferência de uma zona a outra, a pessoa se movimentando, é que eu vou conseguir ter a sensibilização do sensor, ok? Então, olha só, a pessoa vai estar caminhando ou fazendo um movimento significativo, vai estar cruzando com essas linhas aqui de sensibilidade do meu sensor, e com isso eu vou ter o acionamento. Se a pessoa se movimentar no sentido perpendicular, é muito mais fácil do que se ela se movimentar no sentido do alinhamento ali. Então, se eu estou movimentando perpendicular, o sensor aciona rapidamente. Se eu estou movimentando no sentido do sensor, a sensibilidade dele é um pouco menor. Outra coisa, na tecnologia infravermelha, eu não posso ter obstáculos. Eu tenho que ter uma visada direta entre a fonte que está gerando a emissão de infravermelho e o receptor.
Se eu tiver, então, uma divisória, uma pilha de papéis, como está ilustrando aí no caso nosso, o sensor não vai estar enxergando. E com isso, não vai ter sensibilização. Então, olha só, também tem situações que eu preciso posicionar o sensor de uma maneira adequada, e essa maneira sempre é posicionando o sensor para o interior do ambiente que eu quero fazer a detecção, para eu ter um maior benefício. Nesse caso aqui, está ilustrando uma pessoa percorrendo a área. E nessa área, nós temos uma porta. Então, o que ocorre nesse cenário aqui? A pessoa está do lado de fora da zona de detecção, só que por ela passar ali onde a porta está aberta, ela vai cruzar com uma zona de detecção e vai acionar incorretamente o sensor dentro do ambiente. Ok? Então, o ideal aí seria a gente posicionar de uma maneira diferente o nosso sensor. Outra coisa, o sensor tem uma sensibilidade, então, perpendicular. Dentro da área, ele vai estar fazendo o cruzamento das linhas lá e vai detectando, né? E se eu precisar diminuir essa zona de cobertura, eu posso fazer? Posso empregar fitas ali onde tem o prisma de recepção do infrared, porque ali eu vou criar, então, uma zona neutra e ali eu vou estar diminuindo, vou estar fechando. Tem sensores, inclusive, que vêm com janelas reguláveis para eu conseguir fazer isso. Então, nesse caso, a gente está ilustrando exatamente, a pessoa colocou, né, aqui, essas duas faixinhas, são duas fitas adesivas, para quê? Para ele conseguir diminuir a abrangência da zona de detecção. Então, é possível estar trabalhando com a zona de detecção, não só aumentando e diminuindo a sensibilidade, mas também colocando ali um obstáculo calculado, né, na detecção do infravermelho. Então, nesse caso, a gente fez aqui, ao lado da porta agora, uma zona neutra, onde mesmo que a pessoa passar do lado de fora, não vai haver a detecção e o acionamento incorreto. Então, dá para a gente trabalhar com esse tipo de regulagem na hora da instalação. O detector ultrassônico, pessoal, ele já faz o seguinte, ele vai estar emitindo um som que não é audível, por isso que é o ultrassom aí, a gente não vai estar conseguindo estar ouvindo, só que ele é um som que tem uma característica muito fácil de um sensor à base de tempo estar detectando. Então ele tem um oscilador à base de quartzo, que vai estar gerando lá o ultrassom numa determinada frequência, e não havendo modificação volumétrica, ele vai estar recebendo a onda com a mesma frequência da emissão. Então, não havendo diferencial na frequência, ele vai estar entendendo que não houve movimento. A partir do momento que alguém se movimenta dentro da área de detecção, e podem ser movimentos bem sutis, o que vai acontecer? A onda do ultrassom que eu vou estar recebendo no receptor vai ter uma frequência diferente daquela que eu emiti. Com isso, ele vai estar atuando. É lógico que, quando eu estou trabalhando com infrared, eu estou trabalhando com uma tecnologia mais consagrada e também mais um custo menor. Quando eu vou para o ultrassom, eu já estou falando de ter uma sensibilidade maior e com isso eu vou estar trabalhando também com um sistema que precisa emitir e receber, e com isso o custo também acaba sendo um pouco maior. Mas vai haver casos onde o emprego do infrared vai acabar não conseguindo fazer detecção, tá? Então é nesse momento que a gente tem que fazer uma escolha bem adequada aí. Então no momento que há o movimento sutil, o nosso ultrassom já detecta. Outra vantagem do ultrassom em detrimento do IR. Eu consigo, mesmo tendo obstáculos, fazer a sensibilização do sensor. Por quê? A partir do momento que eu estou emitindo e recebendo, eu consigo, pelas frestas, fazer com que o ultrassom ultrapasse e consiga pegar o movimento da pessoa, mesmo numa divisória a meia altura, mesmo num sanitário, onde tem a porta mais baixa e também com aquele vão na parte de baixo. Então, nesses ambientes, se eu colocar um infrared, a pessoa vai estar atrás da divisória e não vai estar sendo sensibilizado o acionamento do sensor. E, ao mesmo tempo, quando eu estou lá no sanitário, mesma coisa, a pessoa vai estar atrás do obstáculo. Então, nesses ambientes, praticamente eu tenho que usar ultrassom porque o infrared não vai estar atendendo. Ok? Problemas aí
escolha do local de instalação do ultrassom. Eu não posso deixar ele perto de fontes que gerem vibração. A gente não está falando aqui de som, né? Ele não tem lá um microfone que se eu chegar perto e falar ou bater palmas, ele vai estar acionando. Mas a vibração em frequências mais baixas, né, sons mais graves, tem a capacidade de vibrar o volume e alterar a característica de frequência do ultrassom. Então, não é recomendado, né, é proibitivo a gente estar instalando um sensor de ultrassom a menos de 1,5 m, por exemplo, de um aparelho de ar-condicionado, porque na hora que ele está funcionando, ele vai ter o ar ali no movimento turbulento e vai estar causando a sensibilização do sensor, mesmo se não houver pessoas presentes. Daí já nasce uma conclusão. Nesses casos onde eu tenho ruídos ou vibrações, eu preciso colocar, às vezes, um sensor dual, porque eu vou fazer o acionamento da iluminação somente quando eu tiver o ambiente com movimentos sutis, lá com ultrassom sensibilizado, e ao mesmo tempo também a presença da recepção de infravermelho. Com isso eu vou estar ligando somente quando tiver pessoas no ambiente e não vou estar ligando incorretamente só quando houver uma única vibração. Então, em ambientes onde já vai haver interferência de vibrações, a gente geralmente já parte por prescrever um sensor com tecnologia dual para resolver esse problema aí. Ok? Outra coisa, se eu tenho uma pessoa trabalhando focada ali, apenas digitando, esse tipo de movimento é tão sutil que o meu sensor de infravermelho não vai conseguir detectar a movimentação. Então, nesses casos, também eu preciso ter ultrassom exatamente para conseguir ser sensibilizado nesse pequeno movimento de trabalho no escritório. Então, existem ferramentas que a gente vai, por características dos ambientes, já conseguir selecionar qual sensor eu não devo usar. Depois eu faço outras considerações até chegar no melhor modelo, né, de topologia sensor. Outra coisa, o ultrassom também, ele tem a limitação de precisar estar sendo refletido, né, no ambiente para retornar até o receptor. Então, se eu tenho ambientes onde eu coloquei um isolamento acústico, por exemplo, um ambiente de gravação de som, um estúdio, coisa desse tipo, o ultrassom vai ter a sensibilidade dele prejudicada. Por quê? O ultrassom não vai ter a característica de reflexão nas paredes e no volume que ele tem necessidade para funcionar bem. Outra coisa que atenua a sensibilidade é eu ter a altura maior do que 4,20 metros de altura. Porque também a reflexão do ultrassom no piso vai prejudicar quando eu quero ter uma potência de retorno para entender se há movimentos naquela zona de detecção com a potência ainda útil. Então, se eu tenho uma altura maior que 4,20, ou se eu estou colocando esse sensor num ambiente onde tem amortecedores acústicos, eu tenho a sensibilidade do meu sensor diminuída e, às vezes, eu tenho que partir a colocar mais sensores nesse ambiente para conseguir fazer o trabalho que, num ambiente normal, um detector só conseguiria fazer, um sensor só conseguiria fazer, ok? Então, tenho que tomar cuidado com o tipo de material que eu vou estar abrigando ali, né? Carpetes grossos, tapetes, cortinas, tudo isso vai conseguir tirar um pouco a potência, vai absorver a energia do meu sensor de ultrassom e vai acabar, às vezes, não tendo o resultado que eu esperava de sensibilidade, ok? Quando eu tenho a tecnologia dual, o sensor tem embarcado nele o quê? Um receptor de infravermelho e, ao mesmo tempo, também a parte lá de emissão e recepção das ondas de ultrassom. Com isso, eu já tenho uma gama de possibilidade de atender vários tipos de ambientes diferentes. Só que tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes o pessoal, na dúvida, prescreve aí um sensor de tecnologia dual que você não vai errar. Só que aí o preço de um sensor com duas tecnologias embarcadas é maior do que
ou que tem apenas infravermelho, ou que tem apenas ultrassom. Então, também a gente não pode simplesmente fechar o olho, vou especificar a tecnologia dual para todos os casos que eu não vou errar. Isso é falso, porque vai ter regiões onde realmente um infravermelho sozinho vai atender melhor, outras regiões apenas tendo o ultrassom vai atender melhor, e em outras eu não vou poder fugir, vou ter que ter tecnologia dual para atender a característica de ocupação daquele ambiente. Então, assim, existem as ferramentas, existem bastante informação aí que a Legrand até disponibiliza, exatamente para as pessoas conseguirem identificar muito bem a característica do ambiente e, em seguida, fazer a escolha do sensor mais adequado aí para eu ter o retorno de investimento, né, no meu escritório, ok? Então, de tecnologia era isso que a gente precisava ver. Em relação a ajustes, eu consigo, nesse tipo de sensor, que é para gerenciamento de iluminação, fazer alguns ajustes que vão me dar um melhor desempenho. Então, eu consigo mexer em tempos de retardo e temporização, em relação a pessoa acabou de sair do ambiente, quanto tempo que vai permanecer ligada a iluminação, porque eu quero economizar a quantidade de vezes que eu vou acionar a lâmpada, porque isso acaba diminuindo a vida útil. Então, sempre vai ter ajustes que vão otimizar aquele sistema como um todo. Então, eu consigo ajustar os tempos, ajustar a sensibilidade, ajustar níveis de iluminação que eu quero enxergar naquele ambiente. Eu quero 500 lux, eu consigo, então, setar todos esses valores aí para depois até tomar ações operacionais no sistema de maneira a me atender da melhor maneira. Eu posso escolher o modo de acionamento do sensor, se ele vai acionar com tecnologia IR na entrada, se ele vai manter a luz acesa com IR mais ultrassom quando o sensor for dual. Então eu consigo fazer escolhas aí sempre nesse sentido de melhorar a eficiência. Então, no ajuste de tempo, pessoal, eu consigo fazer ajuste na parte de retardo para dizer para ele quanto tempo depois da pessoa ter sensibilizado o acionamento, eu vou estar fazendo o desligamento. Então, imagine o seguinte, a pessoa acabou de fazer um movimento agora, só que ela vai estar, às vezes, ali numa atividade que não tem movimentação brusca. Ela vai ficar um tempo sem movimentar. Se eu estou usando um sensor infravermelho e preciso ter modificações para sensibilizar, eu vou ter uma regulagem de tempo para colocar para o sensor o seguinte, olha, entre um acionamento e outro, eu quero um intervalo de 15 minutos. Então, se em 15 minutos não houver movimentação nenhuma, ele vai assumir que aquele ambiente está desabrigado, está desocupado. Se em menos de 15 minutos tiver um outro movimento, ele começa de novo a contar esse tempo. Então, esse tempo de retardo é o tempo que a gente consegue ajustar entre a detecção de um movimento e outro. E isso é muito importante e depende muito do perfil de cada ambiente. Cada tipo de ambiente, a gente tem, default, alguns ajustes que a gente indica. Mas sempre é bem uma boa prática de projeto pensar e refletir bem como que vão ser utilizados cada ambiente para você ter o melhor tempo de ajuste ali. Então, o benefício desse ajuste é proporcionar um conforto, porque não vai ter aquela situação que eu estou parado lá e já desligou. Imagine que eu pego e seto esse tempo de retardo em 30 segundos. A cada 30 segundos eu espero que a pessoa se movimente. E não é qualquer atividade que tem essa característica, né? Então eu vou ajustar esse tempo conforme o nível de atividade que aquele ambiente, as pessoas que estão naquele ambiente vão ter, ok? E eu tenho a economia também de ter menos acionamentos, né? Ajuste de sensibilidade. Eu consigo estar ajustando a sensibilidade dos meus sensores de maneira a aumentar a percepção dele a movimentos menores, e com ajuste menor eu também espero que a movimentação ali tenha que ser bem mais significativa. Imagina uma área onde é um corredor de circulação. A gente espera que sempre para haver necessidade de ligar a iluminação, alguém vai ter que estar passando de um ponto ao outro. Então eu posso ter uma regulagem de sensibilidade menor. Enquanto o ambiente de escritório, possivelmente eu vou ter que regular numa sensibilidade maior, porque as pessoas não fazem movimentos
muito distantes, né? A pessoa não fica chacoalhando os braços lá, né? Quando eu estou no corredor, o corpo todo da pessoa está passando de um lugar a outro. Quando eu estou no escritório, eu vou ter um movimento de braço, vou ter um movimento de cadeira. Então, a sensibilidade nesse ambiente tem que estar bem maior do que no ambiente de estacionamento, no ambiente de passagem. Então, eu consigo fazer o ajuste para ter o melhor desempenho. Sensibilidade do nível de luz. Eu consigo ajustar o meu sensor, que sempre vai ter embarcado uma fotocélula, indicando qual que é o nível de luz que eu espero ter naquele ambiente. Consigo usar isso de duas maneiras. Uma para inibir o acendimento da iluminação quando eu tenho luz natural. Então, se eu tenho lá luz natural me concedendo minimamente 250 lux, eu faço esse ajuste e o sensor, mesmo que passe alguém na frente dele, não vai estar acionando porque a luz natural está sendo suficiente. Outro ajuste para quando eu vou dimerizar lâmpadas. Com isso eu consigo ajustar o nível de 1 a 10, ou num protocolo DALI, ou mesmo fazendo a dimerização direta numa lâmpada incandescente, eu consigo manter lá 500 lux, variando aquilo que eu tenho na lâmpada. Por quê? Às vezes eu tenho iluminação natural, somada à iluminação artificial, já chegou no nível de iluminação que eu preciso, com 30% só de lâmpada, com 30% só da lâmpada dimerizada. Ou seja, tem uma iluminação disponibilizada 30% na lâmpada, com mais iluminação natural, eu estou já com os 500 lux que eu preciso. Assim que o dia começa a escurecer, eu vou aumentando a minha demanda para a lâmpada, a fim de sempre estar mantendo lá os 500 lux necessários. Então, esses que seriam os benefícios aí. Outro ajuste que também traz bastante benefício é o modo de acionamento dual. Eu configuro de fábrica o sensor sempre acender quando ambas tecnologias detectam a presença. Ou seja, pode ter lá o ar-condicionado funcionando que sozinho ele não vai estar sensibilizando a minha iluminação. Eu preciso ainda ter alguma coisa que emita infravermelho para ver o acionamento. Depois que a pessoa está presente no ambiente, eu detectei então que há pessoas, porque teve lá a emissão de infravermelho, eu posso manter a iluminação acesa apenas pelo ultrassom. Com isso eu consigo, com pequenos movimentos, sensibilizar o sensor e a iluminação continuar acesa. Então eu consigo fazer esse tipo de ajustes exatamente para não ficar tendo disparos incorretos na iluminação e está diminuindo a vida útil dos componentes de iluminação, dos reatores, das lâmpadas, né? Tenho também como fazer, para efetuar a manutenção, uma anulação do sensor, onde vai me liberar para eu trocar lâmpadas. Isso quando eu estou usando controladoras, né, num sistema com uma quantidade de luminárias que são acionadas por um único sensor. Dessa maneira, imagina que a pessoa precisa trocar uma lâmpada, mas ela vai estar longe do sensor, aí apaga. Está lá, por exemplo, no estacionamento do shopping. Não vou colocar sensores em todas as partes, vou colocar sensor em lugares estratégicos. Em alguns lugares o sensor não vai nem estar detectando, porque eu controlo que a iluminação vai estar acesa durante um tempo suficiente para a pessoa chegar até o carro. Só que na hora de fazer a manutenção, a pessoa está longe do sensor, o sensor vai apagar porque não está enxergando ela. Então, quando tem um sistema maior usando controladoras, eu consigo fazer a anulação do sensor e manter a iluminação acesa para o cara ir lá e trocar a lâmpada queimada, sabendo exatamente onde está mexendo. Então, esse que é o benefício aí da parte de anulação. Quando eu tenho ambientes onde eu quero aumentar o nível de economia, nós não colocamos a parte de sensores para medir presença. A gente coloca os sensores numa filosofia que é para sentir quando o ambiente não tem ninguém ocupando. Então, como que é feito o acionamento da lâmpada? Sempre manual por um pulsador. Então, o próprio sensor consegue receber esse pulsador. Na hora que a pessoa dá o pulso, aí habilita o sensor a funcionar, a lâmpada vai acender e a iluminação vai ficar mantida acesa enquanto o sensor conseguir detectar aquela pessoa.
Com isso, eu consigo economizar bastante e evitar aquelas situações onde a pessoa só entrou no ambiente errado, aí acendeu toda a iluminação, aí a pessoa sai do ambiente, aí vai continuar durante um tempo lá de 5, 10, 3 minutos que seja, toda a iluminação acesa. Então, essa que seria aí uma das boas práticas também para quando a gente quer usar e otimizar a energia, que tá utilizando a combinação do sensor mais um pulsador para ter um automático off e um manual on, ou seja, só vai ligar quando eu tomar a iniciativa de acender, que é também utilizado, por exemplo, em ronda noturna. A pessoa lá, o guarda está com a lanterninha dele, ele não quer ficar acendendo para ficar gastando energia de 500 metros de laje, ele vai com a lanterninha LED dele, e ele, na hora que ele entra, o sensor está desabilitado porque ele não deu um manual on lá no pulsador. Tá? Então, também vai me dar uma economia bem significativa aí quando eu estou fazendo essa combinação. A função Daylight, pessoal, que é embarcada no sensor, ela é melhor entendida nos próximos slides. O que seria o Daylight? O que seria um sensor que consegue entender o nível de iluminação que eu preciso no ambiente, que são os sensores de gerenciamento de iluminação. Então, o que acontece? Eu tenho uma situação onde eu tenho luz natural, esse tracinho azul. Nesse momento, eu estou entendendo que essa iluminação natural é insuficiente. Só que se não há presença de ninguém, vai continuar tudo numa boa, sem nada acontecer. Houve presença de pessoas detectadas tanto pelo infrared ou pelo ultrassom, vai haver acionamento. Por quê? Tem que ter a necessidade dessa pessoa estar ou pelo pulsador ou pelo sensor habitando aquele ambiente. Então, legal, acendeu a iluminação, com isso eu estou numa zona de conforto, né? Estou lá setado a quantidade de lux que eu quero enxergar, e o sensor só acionou porque a quantidade de lux de luz natural era insuficiente, houve a presença de alguém, ele acionou. Ao longo do dia vai acontecer o quê? Vai haver mais aclaramento natural, ou seja, o sol vai subindo, a iluminação natural vai aumentando, com isso o meu sensor vai entendendo qual que é o grau de iluminação que eu tenho suficiente agora. Se eu seto ele lá com a quantidade de 500 lux para mim é suficiente, o que ele vai fazer? Ou ele vai dimerizar a iluminação artificial, ou ele vai desligar a iluminação artificial. Isso depende de como eu fiz o set point dele. Então, aqui no caso, ele fez o desligamento da iluminação, mas ainda caiu numa região onde tem conforto visual. É lógico que se fosse um sistema dimerizado, eu consigo manter constante exatamente, sem até o usuário perceber como que a lâmpada está dimerizando para compensar a iluminação natural. Se é um sistema de on-off, já há aquele efeito da pessoa sentir um pouquinho na hora de haver o acionamento da iluminação ou na hora de haver o acionamento ao contrário, né? Desligar a iluminação aí. Com isso, ao longo do dia, a iluminação natural chegou a pico, começou a descer, vai chegar um momento que, de novo, vai estar setado lá uma quantidade de lux mínimo que eu coloquei no sistema, e ele vai entender que se tiver menor do que aquele nível e houver pessoas ocupando aquele espaço, ele vai fazer um acionamento da iluminação artificial para compensar isso. Então é isso que a gente chama de daylight, e esse é mais ou menos o ciclo de medição que acontece, e que, embarcando mais produtos de automação, eu consigo inclusive fazer o gerenciamento da iluminação também com abertura e fechamento de persianas. Então é através dessa função aí, essa tecnologia embarcada, que é a leitura de iluminação que eu tenho disponível, que eu consigo fazer essa função aí ocorrer e me dar o maior benefício. Então, a gente vai ter produtos, né, na oferta que são muito indicados para quando eu tenho o acionamento de apenas um circuito. Então, eu tenho um circuito lá, que é a iluminação da fachada, a iluminação da área externa, tenho bem pronunciado uma porta onde a pessoa sempre vai estar entrando, ou sempre vai estar se ausentando, e lá eu consigo fazer minhas regulagens, e com essa família de sensores standalone, eu vou conseguir fazer como se fosse um interruptor. Ele vai ser um interruptor automático. Então, tem presença e tem grau de iluminação insuficiente, liga. Tem grau de iluminação suficiente, mesmo com presença ou não, ele não aciona nada.
Então, ele também tem embarcado lá essas tecnologias aí para eu conseguir fazer o melhor uso. Quando eu tenho mais de um circuito, eu tenho uma opção desenhada para ambientes que não são tão grandes e que já vão estar operando com outro tipo de sensores associados a uma controladora. E essa controladora consegue controlar 2 circuitos de iluminação ou um circuito de iluminação e um circuito de ventilação ou ar-condicionado. Que aí eu já consigo também ter como fazer alguma gestão em relação a motores na parte de ventilação, fan coil e tudo mais, e também habilitar eletricamente ou não um aparelho de ar-condicionado para aquele ambiente. Então eu consigo associar o sensor mais uma controladora e já fazer uma gestão de eficiência energética um pouco melhor, já associando não só a iluminação, mas alguns outros grandes consumidores aí de um edifício. Temos também uma oferta para quando tem mais de 2 circuitos, que já é uma oferta que trabalha em bus. Eu não coloquei nessa apresentação aqui o bus KNX, mas a gente já tem 2 opções, né, no grupo, que é o bus com protocolo SCS e o bus, que é bem mais focado na parte corporativa, né, para prédios de um porte maior, que é operando com o protocolo KNX, que me dá a possibilidade depois de ser integrado num BMS. Então, o produto, conforme o tipo de ambiente, daqui a pouco a gente vai ver exemplos disso, a gente vai escolher o tipo ideal de produtos, de sensores. Ou sensores para trabalhar com um circuito, né, standalone, ou para trabalhar em pequenas áreas com até 2 circuitos, e quando eu tenho mais circuitos, eu vou trabalhando com um bus, e esse bus pode ser um bus local, eu posso fazer um bus numa área aí de 100 metros quadrados, está interligando, fazendo grupos, fazendo associações, né? Os produtos, eles têm, através de um gateway, como eu configurar cada um da melhor maneira possível, e também posso ter um bus centralizado. O bus centralizado já vai ter como eu receber toda a informação do que está acontecendo no empreendimento. Então, isso é bem interessante aí, e é lógico, conforme eu quero elevar o nível de eficiência, eu vou ter que ir elevando também o nível de solução que eu vou aplicar. Então, a gente falou lá da tecnologia, dos ajustes, dos produtos. Vamos agora falar do que é bastante importante, que são os ambientes, porque eles que vão ter necessidades exclusivas, e a gente vai ter que saber interpretar bem essas exclusividades de cada ambiente para conseguir prescrever o melhor produto. Então, um exemplo aqui é a tecnologia, são escritórios, que é o maior filão aí, né, que é o maior demandante de economia e eficiência energética. Quando eu tenho a tecnologia infravermelho, ela é bastante aderente, pessoal, a escritórios individuais. Eu tenho lá um small office ou um home office que eu estou realizando trabalho, mas eu tenho poucas pessoas utilizando aquele ambiente. Então, a tecnologia infravermelha atende a maior parte desses escritórios aí que a gente chama de escritório individual. A tecnologia ultrassônica já é para aqueles escritórios onde eu tenho fechamento, tenho poucas pessoas e pouca movimentação. Então as pessoas estão focadas ali no trabalho, estão digitando, estão mexendo com um documento só ali sobre a mesa, mas esse movimento aí para a tecnologia ultrassônica já é suficiente para manter a iluminação e algumas cargas e controles aí acionados. E quando eu tenho escritórios com divisórias, eu vou ter que fazer a associação do uso da tecnologia dual. Então eu posso ter num escritório grande salas fechadas de reunião, que eu vou ter que escolher um tipo de sensor. Tenho áreas abertas com divisória, que eu vou ter que escolher outro tipo de sensor. Tenho salas de escritório ali da presidência, da gerência, que vão demandar outro tipo de sensor. Então, para cada ambiente, a gente tem que analisar separadamente, mesmo sendo um único empreendimento. Eu tenho que segmentar por nível de atividade cada lugar, para eu conseguir escolher a melhor tecnologia para atender aquele ambiente. Uma sala de aula, qual que é a característica? Eu tenho movimentação intensa ali. Tenho também sempre que ter a presença de luz natural, por norma,
porque as crianças ficam lá bastante tempo, né? Mesmo quando a gente está na faculdade, né? Mesmo não sendo crianças mais, a gente tem direito de ver o sol, pelo menos durante uma parte do tempo, né? Pelo menos enquanto ele está lá. Então, para esses ambientes, eu consigo, com a tecnologia dual, estar atendendo da melhor maneira possível esse ambiente. Banheiros. No caso de banheiros, sempre as pessoas costumam ficar com movimentação bem limitada, e eu preciso manter a iluminação acesa, mesmo quando tem uma pessoa só, utilizando ali atrás dentro do box, né, o sanitário. Com isso, eu preciso, e é melhor estar utilizando ali um sensor ultrassônico para detectar esses pequenos movimentos que vão estar sendo provocados pela pessoa que está utilizando o sanitário. Quando a gente fala em instalação, eu tenho que sempre entender que a área de trabalho, o local da instalação faz toda a diferença. Não adianta eu escolhi lá a característica do ambiente, aí eu vou colocar o sensor, coloco o sensor num lugar onde ele não enxerga a movimentação de ninguém, porque ficou atrás de um móvel, num corredor lá que nunca entra ninguém. Ou seja, naquele ambiente eu não precisaria ter colocado nada. Então, característica do ambiente, mais a instalação no local correto do meu sensor, é que vai fazer toda a diferença. Aqui tem um exemplo de um local correto de detecção num ambiente onde eu tenho uma área de trabalho, uma pequena área de trabalho, tem ali a mesa. Mesmo havendo a abertura ali à porta, assim que a pessoa movimentar a porta, eu já acionei e já estou conseguindo fazer o acionamento da instalação. Toda essa parte de detecção está voltada para o lado de dentro do meu ambiente de detecção. Então, essa daí é uma maneira correta. Aqui eu já tenho uma maneira de acabar causando bloqueio. E aí pode acontecer de eu ter acionamentos inadequados ou, pior, não acionamento. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, atrás da porta tem uma zona neutra. Então, essa zona aqui, se eu tiver alguma pessoa nesse ambiente, não vai ser acionado pelo detector. Então, eu deveria buscar uma outra região para colocar esse sensor. Mas se isso não for possível, essa área aí vai ser uma área que eu deveria estar praticamente desprezando na hora de estar considerando o sensor, e às vezes colocar um sensor a mais para conseguir abranger toda a área. Um sensor aqui aplicado à parede, está enxergando bem a parte da área de trabalho? Não. Estão vendo? Tem um obstáculo aqui que está impedindo que a pessoa que esteja sentada nessa posição seja captada pelo sensor. Então, esse armário aqui que está ao lado está me prejudicando, né, ou a mesa mesmo, está me prejudicando de estar enxergando. Nesse caso, a melhor opção seria um sensor de teto, que aí eu vou ter toda a área sendo bem enxergada ali pelo meu sensor, e isso vai me dar uma cobertura em 360 graus, qualquer posição ali eu vou conseguir sensibilizar o sensor e ter o acionamento. Quando eu tenho áreas maiores, eu vou ter que também estar reposicionando meus sensores, e às vezes com um sensor só eu não consigo atingir a cobertura total da área, e vou ter que estar segmentando. A mesma coisa acontece quando eu tenho obstáculos à divisória. Então, nesses momentos, se eu estou usando tecnologia infravermelho, eu vou ter que fazer o quê? O uso de mais sensores para conseguir atingir a mesma metragem que está fazendo parte ali da minha zona de cobertura. Quando eu tenho a instalação do ultrassônico, eu consigo ter uma distribuição melhor da sensibilidade, porque agora eu estou enxergando ondas que se refletem. Então, o próprio ambiente, mesmo tendo alguns obstáculos, como o ultrassom reflete na parede, reflete nos obstáculos, se houver variação, se houver movimentos, mesmo que pequenos, vai voltar frequências diferentes no sensor e vai estar sensibilizando lá o acionamento. Então eu consigo fazer uma distribuição bem interessante de sensores de ultrassom, mesmo quando a área tenha divisórias, tenha separações, e a tecnologia dual sempre tem que ser
muito bem pensada, porque mesmo o sensor sendo dual, eu consigo regular a sensibilidade independente. Eu consigo, num sensor dual, regular qual a sensibilidade do infravermelho, qual a sensibilidade do ultrassônico. Com isso, eu preciso pensar bastante, quando eu estou num ambiente um pouco mais complexo, né, com vários sensores, como eu vou fazer a distribuição. Para isso, há ferramentas que utilizam o AutoCAD para a gente conseguir fazer a cotação e a escolha dos produtos que serão suficientes para estar fazendo o controle de iluminação daquele ambiente ali, ok? Então, tem bastante maneiras aí da gente escolher qual o sensor correto, qual a sensibilidade correta, sugerir qual a altura de instalação, se é melhor de teto, se é melhor de parede, se é melhor de parede embutido, se é melhor de parede de sobrepor. Tudo isso a gente consegue fazer uma análise porque a gente tem as ferramentas para fazer a melhor escolha. No sensor tem, no caso da Alegrão, uma inovação que é eu escolher já condições de configuração. Então, eu tenho lá uma função de ocupação, uma função de ausência e tem uma função com mais condicionais quando eu tenho um sistema de gerenciamento centralizado. Então, enquanto a gente está falando sensores standalone, eu consigo, no modo de ocupação, ter uma economia de até 40% de acordo com a normativa EN 15193. Então, eu consigo chegar até uma economia de 40% no consumo de iluminação, aumentando minha eficiência energética, simplesmente colocando o sensor lá na função de ligar automático e desligar automático. Ou seja, tem pessoas, liga. Não tem pessoas, desliga. Isso regulando bem lá os tempos necessários para não ficar aquela coisa. Desocupou o ambiente, vai ficar 40 minutos ligado à iluminação. Aí já não vai ter uma eficiência tão grande assim. Por isso que aqui é até 40%, que vai depender bastante de como foram regulados. Quando eu tenho um sistema que vai estar usando o pulsador para fazer o acionamento manual da iluminação, aqui eu já tenho um desperdício menor de energia e também um conforto maior. Imagine que eu diminuir a quantidade de sensores numa determinada sala para conseguir fazer uma economia de investimento. Só que para eu chegar no primeiro sensor que me enxerga movimentando em uma sala, depois que eu apareci na porta, de 2 ou 3 metros, eu vou ter que entrar na sala, andar 2, 3 metros no escuro, para depois fazer o acionamento. Então, como que a gente corrige, talvez, essa diminuição de sensores nesse ambiente, que é uma prática possível? Colocando o pulsador. Na hora que a pessoa entrar, ela vai perceber que o ambiente está escuro, intuitivamente ela vai acionar a iluminação pelo pulsador. A iluminação já vai estar acionada, depois que ela entrar no ambiente, dependendo da disposição de mobiliários, ela vai ficar perto de um sensor. Com isso eu consigo fazer a manutenção da iluminação ligada da melhor maneira possível, até utilizando menos sensores. Então isso é uma boa prática. E por último, a maior economia eu consigo fazer quando eu tenho um sistema centralizado em bus para fazer o gerenciamento e aí também tomar decisões lá para o sistema de ar-condicionado, para o sistema de abertura e fechamento de persianas. Posso também associar para um controle maior e um consumo menor na parte de iluminação, tomadas controladas, onde eu vou agendar que elas vão estar operando só até 8 horas. Com isso eu obrigo os usuários que estão ali numa laje de 500 ou 1.000 metros quadrados a terem a seguinte sensação: pô, desligou a minha máquina, porque a tomada que estava ligada lá é controlada. Desligou a máquina, mas tem um outro lugar onde tem iluminação que ele pode estar utilizando rede e tudo mais, numa sala de reunião. Com isso eu consigo agrupar 5, 10 pessoas que estavam ocupando ali 500 metros quadrados numa sala de reunião. Com isso eu vou ter uma eficiência energética maior. Então, por isso que tem essa diferença aí na parte de potencial de economia. Aqui nessa pirâmide, pessoal, a gente consegue enxergar então níveis diferentes, né? Sensor de movimento, tem o bus local e o bus centralizado. É nessas topologias aqui que a gente vai ter a economia de até 40%, até 55%, até 60%. Quando a gente está falando em certificação LEED, mesmo a primeira aqui, que é a função de ocupação standalone, já pontua. Por quê? O gerenciamento de iluminação é um dos itens que mais beneficia a pontuação lá de LEED. É o que mais é fácil de qualquer empreendimento investir,
sendo novo, sendo retrofit. Aqui é um exemplo de como que a gente tem o material nos manuais. É um escritório de grandes proporções, grande espaço com divisórias, a gente já indica que seja um sensor ultrassônico, numa função manual on, automático off, com a função daylight sendo utilizada. É isso que significa cada ícone desse. Então, eu tenho aqui um cara que consegue atender até uma área de 150 metros quadrados, e aqui está o porquê que a gente consegue facilmente atingir o lead, atingir pontuação no lead. Já está calculado que eu consigo deixar de emitir até 751 quilos de carbono equivalentes por ano, e consigo reduzir o meu consumo em reais na minha conta de energia. Lógico que aqui vai depender um pouquinho de como que é a tarifa, mas como a energia tem cada vez mais subido, né, a tarifa, com certeza esse número até é um pouco maior. Então, a Legrand tem esses documentos já determinando por ambiente como que vai ser a possibilidade de aplicação. Então, aqui mudou o sensor, mudou a área, mudou as funções, né? Aqui eu já tenho um sensor PIR, é um escritório fechado. Então, todo esse material, pessoal, tem de uma maneira bem fácil de entender, e aí a gente também tem ainda os treinamentos mensais, praticamente, aqui no Inoval. Então, entre em contato com a gente, até através lá dos telefones que eu coloquei, exatamente porque, dependendo do tipo de ambiente, a escolha é bem simples. Dependendo da complexidade do ambiente, a gente vai poder dar auxílio para vocês conseguirem o quê? Tornar o sistema da maneira mais eficaz possível, mediante uma análise com umas ferramentas mais apropriadas, né? Só finalizando, né? Então, todo esse movimento, pessoal, não é simplesmente para tirar uma certificação de LEED. Isso é legal, é uma coisa que dá status para o empreendimento, acaba causando atração, né? Mas é uma necessidade real da gente começar a colocar em marcha valores diferentes, né? A gente precisa começar a ter atividades sustentáveis, e isso só vai ser alcançado se eu aumentar a eficiência da energia, se eu reduzir o impacto ambiental na hora da construção, na manutenção, na operação desse prédio, ou seja, diminuir o consumo de energia, reduzir emissões, e isso também vai trazer satisfação aos usuários, não só porque ele vai ter conforto da iluminação, sempre estar controladinho o tempo todo, mas também de saber que naquele empreendimento se emitiu menos gases, ele ter a tranquilidade de saber que no futuro ele contribuiu para que o mundo em que a gente vive ainda tem condições de ser habitado, né? Então, tem as certificações, também é uma coisa que a gente consegue, nós fizemos treinamentos, nós buscamos informações aí a respeito das certificações, exatamente para a gente conseguir, junto com vocês, definir qual que é a melhor estratégia e qual que é a melhor maneira e projeto para vocês estarem atingindo a maior pontuação possível na certificação LEED, sendo de construção nova ou sendo de retrofit, né? A gente sabe que também já houve revisões, então um prédio que tem determinada idade vai ter que entrar numa formatação do LEED, um prédio que ainda um projeto vai entrar em outra certificação, e aqui tem uma tabela de quantos empreendimentos, né, já estão no sistema LEED ou esperando a certificação LEED, ou seja, tem muita coisa acontecendo, e às vezes a gente acha que vai demorar a pegar, vai demorar aquela situação ser usada, e não, já é uma realidade hoje, né? Hoje as pessoas têm que se preocupar, quando vão tomar a iniciativa de investir no empreendimento, a também pensar em certificações, porque as pessoas estão dando um valor devidamente adequado para isso. Então, hoje a gente tem, em São Paulo, principalmente, shoppings que já têm certificação, nós temos também o governo trabalhando em outros tipos de certificação, que seria a Procel, ou seja, tudo isso está caminhando, porque não dá mais para a gente ficar jogando energia fora e poluindo o planeta. A gente precisa agora estar dando condições das gerações futuras aí, a estar ocupando esse espaço que a gente ocupou e gostamos tanto, né? Era isso que eu precisava falar. Desculpa pelo tempo que eu acabei tomando, né? Agora eu acho que a gente pode estar entrando na parte de perguntas e respostas, pessoal. Me coloca à disposição aí. Olha,
Deixa só, antes de nós passarmos às perguntas e às respostas, eu tomei nota aqui, fui tomando, portanto toda a gente vai ter a resposta respondida, ou a pergunta respondida antes. Deixem só eu colocar aqui ao lado os arquivos para vocês baixarem a apresentação e o certificado, ok, pessoal? E agradecia também que vocês respondessem a este questionário em relação à satisfação da palestra, tá? Em relação ao certificado, já está aí para baixar. Quem quiser com nome pessoal, por favor, envie e-mail, porque eu não vou ter forma de acessar a este chat depois, ok? Portanto, tem mesmo que ser via mail o pedido, ok? Obrigada. Em relação às perguntas, então o José Carlos Rocha perguntava não propriamente sobre isto, mas sobre os treinamentos da Pial, o que é que aconteceu? Então, nós continuamos tendo um calendário que é divulgado via internet para aqueles tipos de treinamento onde são para profissionais do mercado elétrico. Então, a gente tem vários treinamentos que acontecem toda semana no Inoval, aqui na Rua Verbo Divino 1207, e também temos um treinamento que a gente chama de profissionalizante de nível 4, que seria para instaladores de cabeamento estruturado, para instaladores de gerenciamento de iluminação. Esses treinamentos, eles não ficam disponíveis atualmente no site para inscrição aberta. Eles são geridos pela equipe que comercializa os produtos. Então, para as pessoas que precisam, porque estão envolvidas em projeto de LM, a minha sugestão aí, que é a mais rápida, seria entrar em contato com a Legrand através do 0800, que é o 0800 11 8008, e questionar, porque a gente vai apontar um agente de negócios da Legrand da sua região para estar considerando lá qual a sua necessidade. Os agentes de negócios da Legrand para esses produtos aí são engenheiros, são consultores, eles vão ter bastante conhecimento para auxiliar vocês, e também aqui dentro do escritório nós temos uma equipe de back-office que vai estar recebendo a demanda desse nosso consultor de mercado, para a gente dar suporte para ele na especificação, na parte de projetos. Com isso, a gente consegue atender de uma maneira bem rápida. E se nesse momento ficar reconhecido, ficar patente que é necessário ter o treinamento, a gente vai estar efetuando a inscrição desse parceiro no treinamento, ele vai vir até a Legrand e estar recebendo o conhecimento necessário para estar atuando nesse projeto. Ok? Dá para escrever o 0800 novamente aí no chat? Opa! Enquanto eu faço a outra pergunta, tá? Então, bem facinho, pessoal. Tá, o Eronides pergunta se a Legrand tem kits Legrand KNX. KNX é uma tecnologia que o grupo já tem. Nós acabamos de ter um treinamento a nível América do Sul. Estamos montando a estratégia para termos treinamentos, para começar. Essa oferta ainda não foi tido o lançamento dela no Brasil ainda, mas é uma coisa que a gente já consegue ajudar vocês, porque a gente sabe que os projetos que vão acontecer daqui 2 anos estão na prancheta agora. Então, dá para a gente dar auxílio, dá para a gente arrumar material para ser usado a nível de especificação? Sim. Dá para a gente já ter uma venda de produto KNX hoje? Não. Então, nós temos a oferta e podemos trabalhar na parte de especificação, de projeto, que estão ainda sendo maturados. Por quê? Daqui a pouco a gente tem o lançamento do produto e o produto já tem o projeto já tem uma especificação aderente ao nosso produto, vai facilitar ali na hora ao negócio acontecer, né? Tá, então, nós podemos trabalhar com KNX a nível de especificação. Okay. Outra questão. O André Luiz pergunta sobre filial Legrand em Manaus. A região de Manaus, pessoal, é atendida pela regional do Centro-Oeste. Nós temos agentes de vendas que ficam estrategicamente posicionados, né, no território nacional. E em Manaus, especificamente, a gente tem até planta fabril.
teve uma foto que eu mostrei para vocês lá de uma fábrica que nós temos em Manaus, nós temos vários funcionários em Manaus, mas nós não temos fisicamente um escritório lá. Nós temos agentes de vendas que ficam visitando ali a região toda, né? E aí, de novo, é uma pergunta assim que eu não saberia responder quem que é o agente de vendas, mas pelo 0800, que é um serviço de atendimento ao mercado, vocês vão conseguir ter exatamente muito bem esclarecido esse nível de dúvida aí. Luciano pergunta, gostaria de saber como fazer isso com a minha equipa. Agora fica, Luciano, se puder especificar um pouquinho melhor, porque eu que não... Ele perguntou. Eu acredito que ele tenha perguntado sobre treinamento para a equipe. É como eu coloquei anteriormente, né? Nós estamos hoje com um calendário já eletivo, né? Nós temos um calendário anual para estar fazendo esse atendimento, essa demanda. Dependendo do tipo de sistema que vocês estão trabalhando, não requer um treinamento tão abrangente, a gente consegue tirar dúvidas pelo suporte técnico da Legrand, então é uma coisa assim que vai depender do caso, não vejo que 100% do tempo, para você instalar o sistema, vai ser necessário fazer um treinamento, a não ser quando seja um sistema mais de moderada complexidade, onde tem um bus local ou um bus centralizado, aí sim vai haver necessidade de haver um treinamento, porque já vai ter um número de componentes maior, cada componente às vezes vai estar sendo parametrizado de uma maneira ou de outra, mas quando os projetos são assim, bem típicos, né, eu tenho uma laje lá e vou estar utilizando 10 tipos de regulagem de sensor, mas é tudo para atender uma carga pontual, uma carga standalone. Dá para a gente dar o suporte mesmo com capacidade de vocês instalarem esse sistema. Tá? Então, a melhor maneira é entrar em contato com o 0800, verificar quem atende a sua região, fazer contato com a equipe, que no caso a equipe de automação da Legrand é quem faz a venda do sistema de gerenciamento de iluminação. Então fica aí uma dica bem importante, né? Pô, eu estou envolvido aqui num projeto de Light Management. Como que eu vou fazer para conseguir que a Legrand me ajude? Entre em contato com o 0800, que eles vão direcionar vocês ao melhor consultor ou mais próximo. Esse consultor tem um canal aberto com o back-office aqui. Vocês vão poder mandar para ele documentos, vão poder mandar para eles quais são as necessidades. E essa documentação vai acabar chegando até a equipe do CST, que é o Centro de Suporte Técnico. Com isso, a gente vai conseguir entender direito qual que é a necessidade e instruir vocês da melhor maneira. E a gente vai ser o maior interessado também em decretar para vocês, olha, nesse caso aqui a gente sugere que a equipe seja treinada. Ok? Então, o 0800 é um canal aí bem eficiente para isso. Desculpa. Antes de passar à próxima questão, pessoal, eu já percebi que há algumas pessoas que não estão a conseguir baixar os materiais. Quem não conseguir baixar, por favor, quando pedirem o certificado, refiram também isso e eu passo-vos a apresentação, ok? O Wagner pergunta, quais as regras normativas tidas em conta para determinar a economia de energia de 40% a 60% em relação a falhas ou esquecimentos? Então, só um minutinho. Nós colocamos a referência, que é uma referência europeia. Por quê? No Brasil ainda não há uma sistemática semelhante, a não ser lá o selo do Procel, né? Mas aí o selo do Procel tem outra finalidade. E aí hoje, deixa eu só ver aqui, porque é a normativa EN 15193. Aí ela tem os métodos de testes, né? E de determinação de como deve ser feita a instalação para estar atingindo aqueles potenciais de economia de energia. E também, quando se faz lá o estudo de certificação LEED, a própria sistemática de certificação do LEED já determina, porque ele também obedece a várias normativas, né, qual que vai ser a pontuação em função do potencial de economia que você vai ter. Outra coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo é o seguinte,
para eu conseguir ter o tempo todo a eficiência energética, eu preciso, além de prescrever um bom produto, determinar uma boa topologia, fazer uma boa instalação, ter também uma boa manutenção. Por quê? Porque a gente sabe que as lâmpadas envelhecem, as lâmpadas começam a emitir menos iluminação do que elas foram fabricadas. Com isso, às vezes o meu sistema lá de gerenciamento de iluminação vai estar pedindo para colocar 100% de potência na lâmpada, mas a lâmpada está me entregando só 70% de iluminação. E aí eu não tenho eficiência nenhuma, né? Porque eu estou provocando um consumo de 100% para receber uma iluminação menor. Então, para eu ter um sistema eficiente, e isso o LEED é até mais eficaz do que as normativas, porque ele determina lá qual a melhor prática de projeto, qual é a melhor prática de instalação, qual é a melhor prática de manutenção do meu sistema. Ok? Então, a normativa que eu citei lá, ela não é a única, porque hoje eu tenho lá o IMET, o Procel e tudo mais, mas são as que a gente está usando no nosso material de divulgação. Que é uma oferta mundial, né? Então está presente em vários países, aí a gente acabou assimilando essa daqui como sendo a que está mais presente nos países que a gente atua. O Luciano pergunta, ele diz que está a desenvolver um projeto de grande porte para o setor público e gostava de saber se há um canal para discutir a aplicabilidade da solução que foi apresentada aqui durante a elaboração do projeto. Sim, temos todo o interesse. A única consideração que a gente sempre tem que fazer é que nós temos aqui uma equipe que tem uma fila de trabalhos em produção. Então, eu sempre oriento todos os parceiros nossos, olha, nós conseguimos dar um nível bastante elevado de suporte para todos que requerem. Mas eu preciso ter um tempo, né, entre a sua solicitação e a minha capacidade de produção coerentes. Então, tendo tempo aí nesse projeto de grande porte, pode estar entrando em contato com a gente, mesmo lá pelo 0800. Por que eu estou sempre forçando vocês a lembrarem do 0800 11 8008? Porque lá tem uma equipe que vai registrar a solicitação de vocês. Mesmo que depois tenha que tramitar para uma equipe de apoio a ofertas, mesmo que tenha que tramitar a um consultor técnico, vai ficar registrado lá a entrada, quem que foi que solicitou, qual que é o e-mail, qual que é o telefone, que a gente vai ter como dar o melhor suporte, indicar o melhor caminho. Então, havendo essa coerência aí, de não chamar a gente numa situação onde o tempo é muito curto, muito crítico, a gente vai conseguir dar um suporte com um elevado nível aí de satisfação. Quando o negócio é muito corrido, a gente vai ter que fazer considerações para o negócio sair rápido, e aí com certeza a gente ou não vai conseguir atender no tempo esperado, ou então vai acabar entregando uma resposta simplista que não vai atender a demanda do cliente. Então a gente prefere que o tempo aí seja coerente, né, para a gente conseguir atender com uma qualidade legal a demanda do cliente, ok? Rafael Magalhães pergunta, estes equipamentos já são nacionais? Não. Porque eles atendem uma perspectiva de padronização internacional. Então, o que ocorre? Eu tenho devices que são produzidos na Itália, tenho devices que são produzidos na França, tenho devices de uma fabricação global. Então, tem itens que até podem ser feitos aqui, mas se for olhar o grau de nacionalização desse produto é baixo. Então, ele tem um estoque adequado para a gente atender os projetos. É muito importante, porque quem trabalha com projetos, eu sei que tem várias pessoas ouvindo que trabalham com isso, sabem que vender projetos é um perfil dente de serra, né? Hora vende muito, hora vende pouco, hora vende muito, hora vende pouco, mas se a gente tiver as informações com tempo hábil, a Legrand sempre se prepara muito bem para os projetos que ela está envolvida, né? Independente se vai ou não realmente ganhar, aquele lead é tratado com carinho, e aí a gente vai ter o produto no estoque preparado para quando o instalador precisar instalar, ele estar lá.
Então, dependendo do grau de complexidade, o estoque sempre é tratado em função daquilo que a gente tem lá no nosso sistema de CRM, né, onde a gente acompanha o projeto desde do lead, desde a hora que ele foi especificado, até o momento que virou uma solicitação de informação de fato, qual que é o melhor produto para usar aqui, depois quando ele virou uma cotação, aí depois passa para uma negociação. Então, se a gente está acompanhando o projeto desde esse nascimento lá atrás, a gente vai ter sempre o produto, independente dele ser nacional ou não. O Luciano pergunta, os produtos apresentados e o esquema elétrico têm bloco em CAD? Se sim, onde está disponível? Eu não saberia te passar o link agora, mas essa é uma boa pergunta para você enviar para eu te responder depois, porque a gente tem os blocos, tem as ferramentas. Essa linha é uma das linhas que tem uma riqueza de material bem interessante, porque tem software para colocar os blocos lá na planta, tem um software que faz a configuração dos sensores. Eu posso fazer isso de maneira virtual antes de ter os sensores na mão. Eu consigo deixar a obra praticamente toda desenhada, toda parametrizada, receber o material, descarregar a parametrização nele via bus, ou usando uma ferramenta standalone, que é IR. Todo sensor ele tem um receptor de IR para se comunicar com o controle remoto, porque às vezes eu preciso fazer ajustes em um único sensor. Imagina eu ter que ir lá me conectar ao bus, abrir um programa de computador para conversar com esse sensor. Eu tenho lá uma ferramentinha que eu consigo chegar, apontar para o sensor, descarregar lá que eu quero a sensibilidade diferente, que eu quero o tempo diferente. Então, assim, tem datasheet simplificado, tem datasheet mais detalhado, tem uma enormidade de materiais, mas assim, eu acho que é mais eficaz esses materiais serem disponibilizados para vocês em casos reais, numa demanda, do que, por exemplo, vocês pedirem para eu mandar todo o material para vocês. Aí eu vou mandar uma enciclopédia. Aí você precisa só de um versículo do capítulo 1. Então vocês vão ter uma enciclopédia lá perdida, sem uso. Então a gente prefere até que vocês... legal também a Ana ter colocado aí meu e-mail, né? Porque eu entrei como usuário Paulo Cavalcante aqui por conta do meu problema técnico. Através desse e-mail, através do 0800, a gente vai estar disponibilizando, mas é legal entender o que vocês precisam, porque senão muita informação acaba gerando mais confusão do que ajuda de fato. Então, sinaliza pra gente, preciso atender um caso assim, 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 assado. Eu vou estar mandando já a família de sensores correta, a ferramenta mais adequada, porque senão vocês vão ficar confusos de ver tanta informação na frente desnecessária, ok? O Ayrton refere que ele é de Cuiabá e como faz para ser... Ok, estas já foram respondidas pela Gabriel, ok? Todas as questões relacionadas a ser integrador da Legrand, a Gabriel já deixou aí resposta, mas acho que através do 0800 também podem ter uma informação mais correta. Não sei se queres confirmar isso ou não. Sim, a melhor interface vai ser pelo 0800, até pelo fato daquilo que a gente tem assistido aqui. Pelo 0800 a gente consegue mapear, não tem a pessoa para responder na hora, mas fica registrado a entrada, e aí no momento oportuno a gente vai fazer um contato. Lembrando só que como é um sistema de chamadas gratuitos 0800, só atende ligações de telefone fixo. Então, para celular, esse número aí acaba não funcionando. Aí vocês têm o e-mail lá, né, da Legrand, que é o cst.brasil@legrand.com.br, ou pelo 0800, que também vai ser atendido todos os chamados. Se a gente acabar pulverizando, né, vocês começam, eu vou falar com o cara de Cuiabá, mas a obra é lá no Rio, e eu vou comprar lá no Mato Grosso, fica tão cheio de atores a conversa, que é melhor centralizar num ponto único, que é o 0800. Então, por isso que a gente sempre está indicando esse caminho, porque ele vai ser o que vai entrar no sistema de CRM,
vai ser registrado, vai ser enviado para a pessoa certa, vai ser eleito um agente de negócios para tomar conta disso, junto com vocês, e dar todo o suporte necessário até o final, sendo para ganhar ou sendo para perder, né? Porque o mercado é normal, a gente é um player, né? Todo mundo que joga aí sabe que tem hora que você ganha a partida, tem hora que você perde, mas se a gente não jogar, a gente nunca vai ganhar, né? Então a gente está no mercado com essa ação aí que tem, lógico, o seu risco envolvido? Tem. A gente tem filtros, lógico. Tem pessoas que vão ligar para a gente vai pedir um tempo maior, tem pessoas que vão ligar com outras solicitações com uma urgência, uma importância maior. A gente vai tentar identificar da melhor maneira possível para conseguir te atender dentro dos interesses da Legrand e interesses de vocês também, né? Com certeza. Olha, nós temos ainda muitas questões, portanto, vê se consegues ser um pouquinho mais rápido, senão vamos ficar aqui até amanhã. O Ruben Silva Pinho pergunta: o sistema de detecção via ultrassom pode ter muita falha ou interferência devido a ruídos do ambiente? Sim, essa é uma pergunta que sempre tem que ser tratada com bastante, é uma análise, né, que tem que ser sempre tratada com bastante carinho, pelo seguinte: imagina quando você tem um vizinho que tem aquele home office potente. Se você tiver próximo a essa instalação aí, que o cara liga lá aquele subwoofer na maior potência, quando ele vibra até os vidros e forro do apartamento vizinho. Com certeza, num ambiente assim, se eu tiver um sensor ultrassônico puro, ele vai ser sensibilizado e vai acionar a carga. Por isso que o dual, em algumas ocasiões, tem que ser usado por conta de eu ter interferência de ruídos, tanto para cima quanto para baixo, né? Porque se eu também tiver interferências que atenuam muito a propagação do som, como carpetes, isolantes acústicos, eu vou ter que fazer uma análise um pouquinho melhor para usar o modelo mais adequado, e com certeza vai ter que ser um dual aí. O Rafael Magalhães pergunta se os ajustes são feitos direto no sensor ou precisa de um painel de comando. Nós temos sensores que são standalone com um IP bastante alto, que aí você tem até ajustes locais com ferramenta. Então você tem lá 3 ajustezinhos que você faz diretamente no sensor. Quando a gente está falando num sensor para um ambiente mais corporativo, interno, eles conversam via comunicação IR com um controle remoto, que aí a gente tem 2 tipos de ferramenta que são exatamente para configuração, porque esse tipo de sensor, eu sempre vou ter que colocar qual que é o grau de iluminação que eu quero, qual que é o esquema de sensibilização, e esse sensor aí também tem capacidade de se comunicar, além do controle remoto IR, com bus e com um gateway. Então eu consigo colocar lá e fazer, mas isso vai depender de como que é a minha obra. Se a minha obra for muito grande, vale a pena às vezes eu colocar e ter acesso ao bus. Se a minha obra é pequena, vale a pena ali eu andar alguns metros e caminhar com o sensor, com o configurador na mão IR e configurar cada sensor. Tá? Não confundam a detecção IR com a comunicação IR. Tá? São coisas que estão embarcadas no sensor ultrassônico ou no sensor PIR, né, passive infrared, mas eu tenho mais uma comunicação, e aí sim são 2, né, um que envia, um que recebe para comunicar com o configurador. O José Carlos colocou uma pergunta que entretanto foi respondida por outro usuário, mas de qualquer das formas podes eventualmente querer dar um toque. Eu quero que o sensor de presença funcione só à noite. Existe como programar o horário? Existe, mas aí eu vou ter que estar obrigatoriamente num sistema de bus, e esse bus, além do sistema de gerenciamento de iluminação, eu vou ter que colocar um mecanismo que faz configurações de cenários. E aí a gente já vai estar numa esfera que não é exclusividade do gerenciamento de iluminação, e sim de automação. Então, é possível fazer? É. Só que não são só com os itens que eu apresentei aqui que é capaz de ser feito isso. Eu consigo fazer, mas vou ter que associar outros mecanismos aí da Legrand que são para automação de ambientes, ok? O Rafael Magalhães pergunta se os sensores funcionam com qualquer tipo de lâmpadas. Para cada tipo de lâmpada vai haver uma controladora ou um sensor mais adequado.
Porque existem lâmpadas que funcionam lá, os reatores, com o protocolo DALI. E nesse protocolo DALI, eu tenho controladoras que vão ter saída DALI para se comunicar com 8, 16, 32 luminárias até 4 canais. Então eu consigo, com uma controladora, e associando sensores em grupos, comandar 32, 64, 128 luminárias em protocolo DALI. Então eu vou conseguir dimerizar e tudo mais e conversar com essas luminárias. Né? Também tem um protocolo de 1 a 10 volts. Então tem transformadores que têm uma entrada de 1 a 10 volts e eu vou estar utilizando a saída e a controladora específica para isso. E tem outras cargas que eu consigo ligar diretamente ao meu sensor. Então, dependendo do tipo de carga, não dá para eu ligar diretamente no sensor. O sensor, ele consegue ser sensibilizado e fazer a função de liga e desliga. Qualquer função de dimerização, sempre eu vou ter que ter uma controladora dimerizável, ou ter que ter uma controladora que conversa na mesma linguagem dos reatores dimerizáveis. Tá? Então, eu vou ter que ter a controladora, que aí faz parte, sim, da oferta de Light Management para fazer a gestão da iluminação. O Fernando, quando tu estavas a mostrar aquele slide, o 110, dos produtos standalone, ele dizia, eu posso até passar para aí, para a gente ter isso presente, slide 110, É esse? Não é este, não. Eu baralhei aqui a coisa. Era o dos produtos standalone, quando tu mostraste, não é este. Porque este é o do infravermelho. Pronto, a pergunta era, ele dizia que ficava na dúvida sobre a fragilidade eletrónica dos dispositivos, ou seja, frente a surtos na rede AC e eventual queimas. Então, depende um pouco também do que tem de índice de proteção no produto, né? Os produtos, eles são, de fato, para trabalhar numa condição de uma rede com relativa qualidade de energia, né? Não dá para a gente garantir numa rede que tem desligamentos e religamentos que voltam com surto, né, de sobretensão a subtensão, que os produtos vão resistir, mas eles não são produtos frágeis. Como essa linha aí é para aplicar em indústria, para aplicar em edifícios comerciais, ela já tem uma robustez exatamente com as características de boas instalações industriais e boas instalações comerciais. Agora, com certeza, se você vai instalar esse produto numa região de qualidade duvidosa, vai ter que ser instalado dispositivos DPS, dispositivos que vão estar aumentando um pouquinho a qualidade ou interrompendo a energia quando ela não tiver qualidade suficiente. Então, tendo esses artifícios de DPS, ele vai estar funcionando normalmente porque a tensão de linha dele é uma tensão de linha nominal, né? Ele é um bivolt lá que ele consegue então operar de 110, 105 volts a 230, 240 volts numa boa. Então ele é um produto robusto. O José Carlos Rocha pergunta se o neutro do sensor pode ser um jampeado do neutro da luz. Sim, o esquema elétrico, inclusive, ele é bem fácil de você fazer a ligação, porque ele prevê exatamente isso, usar o próprio neutro e a própria fase para ter o retorno e estar fazendo o funcionamento da lâmpada. E a gente sempre orienta que o neutro é o cara que tem que ir até a lâmpada, né? A gente vai fazer o chaveamento, né, na parte energizada, que são as fases aí. O Luciano colocou assim 3 ou 4 questões todas seguidas. A primeira é: qual a vida útil média das soluções apresentadas? Eu devo ter isso em algum material, mas uma vez que eu fiz uma pergunta, ela foi respondida que ela é para a mesma quantidade de vida útil do sistema de iluminação. Então, o sistema de iluminação que é calculado lá, não só a vida útil da lâmpada, mas do reator, da parte de soquetes e tudo mais, sempre é em torno de umas 40 mil horas, e aí não tem só horas, tem também número de acionamentos. Então, o melhor seria até a pessoa que fez essa pergunta, que é bem, como é que se diz,
técnica, mandar um e-mail para eu responder com o material técnico nosso. Eu posso estar falando, confundindo com outro equipamento também, eu não tenho esse dado aqui para dar exatamente agora. Então, eu gostaria que usasse o meu e-mail, manda essa pergunta, pode ser pelo CST Brasil também, que aí eu faço a consulta e respondo com o dado correto da ficha técnica do produto. Que a gente tem lá os índices de manutenção e tudo mais direitinho. Outra pergunta, também do Luciano, a seleção é por CCTO ou pode ser também por comando? Como que é a sigla que você disse? A seleção é por CCTO ou pode ser também por comando? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou tentar explicar como que é o sistema da parte de associação de grupos. Se eu não estou enganado, é isso que ele perguntou. Eu consigo, por exemplo... Olha, está aí. Ele acabou por explicar o CCTO deve ser circuito. Ok, circuito elétrico. O Luciano diz mesmo, é o circuito elétrico. Desculpa, Luciano. Então é um pouco mais simples até. Então, a seleção correta do sensor é pelo ambiente. Depois, eu consigo, enxergando a característica do ambiente, verificar se eu preciso comandar um circuito. Eu tenho uma família de produtos e essa família de produtos vão ser setadas conforme a característica do ambiente. Se eu tenho 2 circuitos, tem aquela outra linha de produtos que são para até 2 circuitos, porque tem... Pessoal, se eu for desenhar uma pirâmide, a maioria das vezes a gente usa sensores de um circuito só. Depois, o segundo maior utilizador é em até 2 circuitos. Depois, em sistemas mais complexos, é que eu vou partir lá para o bus local ou para o bus centralizado. Então, a primeira escolha sempre é a característica do sensor em função do ambiente de aplicação. Depois, em seguida, é que eu vou verificar qual que é a potência elétrica do circuito. Aí eu vou ter lá sensores que vão até tal corrente, um outro modelo que vai para uma corrente maior. Passou de 2 circuitos, a controladora vai ter 4 saídas, 8 saídas, e aí eu vou também ter lá as características técnicas para eu poder escolher qual a capacidade que ele vai ter em lâmpadas, em corrente. Mas assim, a escolha na verdade não é feita primeiro por aí. Primeiro é feita pela característica do ambiente, pela ocupação que esse ambiente vai ter, e depois eu me preocupo com o circuito elétrico. Outra questão, a manutenção do controlador é somente com a sua substituição ou parte dele? A controladora, ela tem uma robustez maior ainda que o sensor. Só para dar um exemplo, a gente usa aqui no Inoval uma controladora, tem 8 anos, e sequer ela deu algum log de erro, log de desgaste, porque a gente consegue, num sistema centralizado, chegar a um nível de decisão de troca de lâmpada. Eu posso estar hoje tendo que dimerizar a 100% no inverno, sendo que no inverno passado eu dimerizava 70%. Por que eu estou tendo que dimerizar mais, sendo que é um aclaramento semelhante? Porque as lâmpadas não estão dando eficiência. Então eu consigo fazer a substituição das lâmpadas. Como a parte de dimerização é feita por circuitos eletrônicos bem robustos e que são escolhidos em função daquilo que é o protocolo do reator, essas bases, essas controladoras aí são bem robustas. Outra coisa que dá robustez é que mesmo quando eu tenho um off, eles têm a tecnologia de zero crossing. Eu tenho o neutro e a fase nele para ele entender quando que sempre é 0 volt, e aí ele faz o acionamento de abertura ou acionamento de fechamento. Com isso, o desgaste em contatos é mínimo, porque eu não vou ter arco elétrico. Então, sendo de dimerização ou sendo de switch on-off, né, as controladoras, a vida útil é bem grande. Os sensores também, que tem o standalone lá, que ele mesmo já comuta a carga, também é zero crossing. Como eu estou levando para ele o neutro, estou levando a fase, fasorialmente ele consegue entender quando que está zero absoluto de tensão, e aí ele permite fazer abertura e fechamento. Então pode até haver um delay por conta disso, mas é um delay em milissegundos, né? Não dá nem para a gente perceber.
A outra questão do Luciano diz o seguinte: a Legrand fornece SW? Luciano, ajuda aí. Justamente para dimensionar se um ou mais sensores são suficientes para um ambiente software. Sim, sim. A gente tem lá alguns pacotes, né, de software para você conseguir qualificar bom, o software, na verdade, a gente usa depois de ter qualificado a sua aplicação. Para a quantificação, a gente tem o software de design, né, que a gente chama, que é exatamente a ferramenta que a gente utiliza aqui nas cotações, e ela pode ser disponibilizada para as pessoas que tenham conhecimento legal aí na parte de projetos. Porque na hora da execução, na verdade, isso daí já deveria ter sido calculado, né? Então, para as equipes de projeto e tudo, a gente disponibiliza, tem um treinamento que a gente pode até fazer online, né? E isso a gente pode disponibilizar daquela maneira que a gente estava citando lá, né? Entre em contato com a gente pelo 0800, que a gente vai ter o maior prazer aí de estar fornecendo a ferramenta adequada para cada caso. Agora, o Rafael Magalhães pergunta como tratamos a instalação deste sistema em instalações convencionais já existentes? Boa pergunta. A situação de permanecer com a lâmpada acesa no momento inadequado ou não, ela é peculiar de qualquer obra, seja nova ou seja antiga. Então, essa linha, ela vai ter mecanismos que são de sobrepor, vai ter mecanismos que são com uma roupagem mais industrial, de tal maneira que mesmo que você tenha que trabalhar com todos os mecanismos sobrepostos, você vai conseguir. Para aquela parte onde tem forro modular, é muito fácil de você passar um cabo bus, de ligar a controladora. Então, assim, a gente não tem assistido nenhuma dificuldade de retrofit instalando gerenciamento de iluminação, seja em instalações industriais, seja em instalações comerciais, porque o produto já está voltado para isso, ele foi pensado. Então, as maneiras de fixação, cada sensor já vem lá com as garras para você colocar, por exemplo, no forro modular, no forro de gesso. A parte de base já vem com as furações para você colocar no eletrocalho, ou colocar no teto, ou colocar no piso. Então, elas são bem aderentes aí à parte de retrofit. Não temos nenhuma reclamação do pessoal em relação a isso. Existe, inclusive, possibilidade de eu colocar uma tecla sem fio, com receptor sem fio, para o caso que de quando eu não tenho como colocar lá um pulsador com fio. Então, é uma solução que já pensou nessa estratégia de retrofit também. O André Luiz Gasparotti pergunta se esse sistema pode ser usado em apartamentos e se compensa. Não recomendaria para um apartamento, porque existem outros produtos que são com approach mais de cenas e de iluminação, de luminotécnica de conforto. Porque quando a gente está num ambiente de trabalho, eu preciso controlar a iluminação até por uma questão trabalhista. Eu preciso fornecer, assim como a gente precisa fornecer sanitários em quantidade adequada, água em quantidade adequada em lugares adequados, a iluminação é um fator de risco. As pessoas podem se acidentar, as pessoas podem cansar, se estressar por conta de falta de iluminação adequada. Então, esse sistema ele é mais aderente a atividades comerciais. Para quando a gente vai para a região de conforto da casa da gente, que a gente tem LED, a gente tem coisas lá que são para eu ficar, às vezes, com um nível de aclaramento bem pequeno, porque eu não vou estar lendo, eu não vou estar trabalhando com desenho. Isso são coisas muito mais particulares de ambiente de trabalho. Então, na residência, a Legrand tem sistemas de gerenciamento de iluminação? Tem. Só que aí são aquelas que até tem aquela função que foi perguntado antes. Eu quero que, num determinado horário, quando eu chegar perto do sensor, eu quero que ligue a cachoeira do meu jardim de inverno. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer um cenário inteiro. Quando tiver alguém que entrou naquela salinha, eu quero fazer um light show. Quero que acenda luzes coloridas, quero que seja uma função de boas-vindas. E aí, os produtos de gerenciamento de iluminação, eles são feitos, e é lógico, tem também alguns produtos que têm características bem semelhantes, mas existem outros mais aí para atender a residência,
com um formato mais de automação específica para residência, ok? Então, existem também outros produtos que eu não apresentei aqui hoje, que são mais focados nesse mercado que você quer explorar. O Eduardo deixou aqui uma sugestão que eu vou ler só para ficar pronto, na vossa mente, não é uma questão. Em março deste ano foi disponibilizada uma ferramenta da Arteor para compor os ambientes. A Legram podia fazer um software com filtros para sugerir as melhores opções para cada ambiente com soluções de gerenciamento de iluminação. Não sei se queres fazer algum comentário. Antes da gente começar até a apresentação, eu fiz até uma sugestão para a Ana, mas assim, tem duas maneiras de a gente fazer isso. Existe uma página web, que eu acabei não apresentando por dificuldade técnica, que é exatamente com esse intuito. Você tem lá uma ferramentinha bem simples via web, que você reconhece qual que é a semelhança com a sua aplicação em relação à área. Eu vou aplicar num lobby de hotel, vou aplicar num corredor lá no aeroporto, eu vou aplicar no banheiro, vou aplicar num grande escritório. Então você escolhe primeiro o ambiente que é mais parecido com aqueles que estão lá de exemplo. Escolheu isso, ele vai te perguntar se é 1, 2 ou mais circuitos. Você tica lá também, bem fácil. Depois ele vai te perguntar, a lâmpada que você vai usar é o quê? Vai dimerizar com o protocolo DALI, com o protocolo de 1 a 10, ou seja, ele vai te fazendo questões que ao final você já vai ter uma boa especificação de produto. Ele vai te dizer que para aquela área é melhor que seja dual, ou só IR, ou só ultrassônico. Qual que é a regulagem, se você tem que usar daylight ou não. Qual que é a economia que você vai ter ao longo de um ano. Potencial, é lógico, né? Porque sempre para determinar a economia de fato, né, tem que se fazer uma análise melhor. Então, existe sim, e depois, pelo e-mail, quem quiser pode me perguntar que eu mando o link, e depois também eu vou tentar acertar com a Ana, de todo mundo que participou do webinar, receber um e-mail e eu mando alguns links das ferramentas mais simples, porém bastante eficazes aí na parte de ajuda na escolha, ok? O Filipe Feio pergunta se tem alguma sugestão de ferramenta para fazer a análise da eficiência da instalação, para apresentar ao cliente o ganho que ele pode ter com a implantação do sistema de gerenciamento. Boa pergunta. Felipe, nos casos onde o cliente é um pouco mais cético, existe como você instalar um sensor com memória de massa. Esse sensor com memória de massa vai te dar o seguinte benefício: ele vai ser instalado num local onde ele vai dizer para você que a iluminação estava acesa e não tinha ninguém. E quanto tempo do dia, da proporção do dia, aconteceu isso. Então você consegue chegar ao final de uma matriz que você calcula lá, qual o tempo que teve iluminação ligada sem ninguém estar presente. Aí sim você consegue calcular qual que é, naquela instalação específica, o potencial de economia de energia. Porque aí você mediu que, beleza, vai mudar a característica? Vai, se amanhã aquele lugar que antes tinha uma particularidade de habitação começou a ser mais habitado, vai diminuir a economia. Mas se aquela característica lá for realmente medida e confirmada, você tem assim uma situação onde você pode afirmar que ele, tendo os sensores localizados nos lugares certos, vai chegar a uma economia de X reais ao longo de um período. Para isso tem que ter essa preparação anterior, não dá só para pegar a referência normativa e aplicar linearmente. Eu tenho que instalar um sensor com memória de massa, descarregar essa memória de massa e fazer a análise em cima dela. O André Luís de Oliveira refere o seguinte: referente à informação de blocos e ajustes para dimensionamento e elaboração de projeto, que nós falámos há bocadinho, haveria a possibilidade de enviar o e-mail para que possa entrar em contacto e fazer a solicitação? Eu acho que é o teu e-mail, nós já colocámos aqui várias vezes, mas podemos colocar de novo. Isso, ou o meu, ou também aquele do CST, que eu vou repetir aqui, é cst.brasil, que é Centro de Suporte Técnico Brasil, @legram.com.br. O meu e-mail vem só para mim.
O e-mail que é direcionado para o CST vai para uma dúzia de pessoas. Então, é mais eficiente também usar o e-mail de grupo, porque aí várias pessoas recebem, já direcionam ou já respondem, porque eu posso deixar já preparado aqui um kit de agradecimento pelas perguntas de LM, e já mando já o link desse sitezinho aí que é bastante eficiente. Olha, o André, que colocou a questão anterior também, ele pergunta se os cursos que a Legrão oferece a nível de gerenciamento de iluminação, se são possíveis ser feitos online. Nós estamos pensando em criar módulos online, porém eles vão ainda demorar um pouquinho para sair do planejamento, porque a gente tinha uma estratégia toda elaborada em cima de um ritmo econômico. E o ritmo econômico mudou bastante, né? Então eu acho que ainda vai um tempo para isso sair do planejamento e virar fato. Mas para quem está em São Paulo, a gente tem os treinamentos aqui. Pergunta para a gente sobre via e-mail lá sobre a parte de agendamento, porque a gente vai ter prazer em receber vocês aqui. E no treinamento online, se você tiver dúvidas assim concretas, entre em contato com a gente que a gente pega e vai estar respondendo não só aquela pergunta, mas alguma coisa que está em volta dela, voltada para a sua necessidade. Porque é do jeito que eu estava dizendo, mesmo que a gente for fazer treinamento online, vai ter que fazer módulos, né? Módulo para parte de instalação de standalone para um circuito, módulo para standalone 2 circuitos, módulo para bus local, módulo para bus centralizado. Dentro do bus centralizado também tem que subdividir. Então vão ser vários capítulos aí, né? E se aí você direcionar a pergunta, a gente consegue responder com uma brevidade mais interessante, né? Uma agilidade melhor. Olha, Ronaldo, eu não sei se me escapou alguma pergunta. Se escapou, eu peço que alguém acuse, por favor, dos que ainda estão em sala. Caso contrário, resta-me agradecer a ti e ao pessoal que esteve presente e que aguentou estoicamente até ao final. Olha, são desbravadores. Realmente foi surpreendente o pessoal, mesmo a gente ter atrasado, peço novamente desculpas, né? Ter ficado com a gente, ter se interessado em tirar as dúvidas. Nós estamos aqui exatamente para isso, né? O meu departamento aqui é um departamento que é acionado quando nós temos problemas, quando nós temos dificuldades, quando nós temos perguntas, né? Então, me deixa bastante satisfeito essa participação, mesmo depois de praticamente 1 hora que a gente já encerrou, o pessoal tem participado e perguntado. Eu agradeço bastante aí. Eu também, obrigada a todos. Ronaldo, eu então vamos terminar, não é? Acho que já não existem mais questões. Vamos dar então por encerrada. Pessoal, muito obrigada a todos por terem estado desse lado e até uma próxima vez. Eu vou falar com o Ronaldo, pode ser que ele se entusiasme e faça mais umas coisas connosco, uma vez que nós não temos muitas apresentações nem muitos treinamentos em gerenciamento de iluminação e eu acho que faz bastante falta. Sim, sim. Isso é importante porque de repente a gente usa essa ferramenta, Ana, para sanar exatamente modularmente os temas, porque eu posso pegar um tema e aprofundar nele, depois marcamos um outro, aprofundamos mais. Podemos eventualmente ir fazendo assim, passo a passo, para irmos cada vez mais fazer com coisas mais profundas, não é? Acho que podia ser Sim, interessante fazer isso. perfeito. Pronto, é isso. Obrigada então. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.